Quero dar boas-vindas a você que está aqui nos assistindo para conhecer um pouquinho mais sobre como a linguagem simples pode ajudar, né, pode apoiar o design conversacional. Eu sou Priscila e hoje vou dividir essa apresentação com o Rogers. O Rogers, ele atua, né, na área de TI dos Correios, com projetos de prospecção tecnológica e também é evangelizador das interfaces conversacionais. Também atua como Community Manager nas comunidades de Chatbot Labs e Bots Brasil, além de ser um apaixonado por design conversacional e empreendedor no setor de turismo e hospitalidade. Vamos lá, Rogers! Olá, Priscila. Obrigado por essa introdução. Olá a todos. Estou muito contente de estar aqui, dividindo um palco com essa colega que eu estimo muito. Turma, normalmente a gente realiza um resumo de uma apresentação no final. Vou realizar algo diferente. Vou trazer essa etapa para o início, com o texto que eu elaborei. O trabalho do X-Writing é um trabalho da palavra. Trabalha com a palavra. Descoberta pela palavra e descoberta da palavra. O profissional penetra surdamente no reino das palavras. Por que surdamente? Porque o sentido das palavras não estão fixos, estáticos, parados e imobilizados. As palavras estão em permanente trânsito entre elas. E no final desse trajeto está a pessoa usuária. O X-Writer tem um parceiro de trabalho. Seu nome é o X-Research. Juntos, quantificam a experiência da pessoa usuária e entregam necessidade. Temos um ditado antigo que toda família deveria ter um médico e um advogado. Todo X-Writer deveria ter uma pessoa linguista como amiga. Porque o que define uma palavra é outra palavra. Ambos devem construir a grande bússola, mais conhecido como glossário de termos. E a curadoria. A interface conversacional é um organismo vivo, seja um chatbot ou um voicebot. O primeiro sentido de um chatbot é dado pelo seu criador. O curador aperfeiçoa a narrativa, segundo os olhos do usuário. O sentido que eu dou transforma o sentido que é dado. O X-Write, curadores, deem ouvidos às diretrizes da linguagem simples. Ela aproxima o conteúdo das pessoas, trazem algo, algumas vezes é esquecido, é a tal da cidadania. Deixo aqui um recado. Linguagem simples não é linguagem informal. Não é sobre esvaziar a informação e muito menos gerar imprecisão. Priscila, preparamos alguns agradecimentos para essa palestra. Sim. Vamos agradecer aqui aquelas pessoas que tanto nos ajudaram a alimentar tudo que vocês vão ver aqui hoje, principalmente a Heloísa Fischer, a ENAP, por meio do InovaFlix, o Laboratório 011 e também o Laboratório Íris. Bom, Rogers, e aí? O que é linguagem simples? Vamos lá, Priscila. Linguagem simples vem do termo plain language. É uma causa social e uma técnica de comunicação. Como causa social, ela defende que todas as pessoas têm o direito de entender as informações que orientam o cotidiano. Como técnica de comunicação, ela compreende um conjunto de práticas voltadas para a elaboração de textos fáceis de ler. Surgiu da necessidade de facilitar a compreensão
dos textos governamentais para as pessoas cidadãs. Em 1940, ocorreu a primeira manifestação nos Estados Unidos. Por volta de 1970, ocorreu uma disseminação nos países de língua inglesa, como o Reino Unido. Por volta dos anos 2000, ocorreu nos países de língua espanhola, a exemplo do México. Em 2010, o movimento chega na América Latina, Colômbia, Argentina e Chile, em seguida no Brasil. Em alguns países de linguagem portuguesa, a linguagem simples tem outro nome, é chamado de linguagem clara ou linguagem cidadã. Atualmente está no eGov de 12 países. Vou trazer um indicador de alfabetismo funcional. Apenas 12% da população brasileira compreende textos complexos. Somente esse grupo de pessoas é capaz de levar em consideração vários elementos do contexto, de realizar inferências, de construir uma opinião sobre o texto. Quando aplico a linguagem simples, estou atendendo à necessidade universal de ser livre. Por que devo precisar de um terceiro para entender um texto? Na tela a seguir, eu apresento como está a linguagem simples ou linguagem clara pelo mundo. Priscila, traz para nós um pouco do X-Writing. Bom, diante desses indicadores, né, de que nem são todas as pessoas que conseguem compreender textos complexos, nós, UX Writers, precisamos considerar isso na hora de escrevermos os nossos textos. Isso porque o X-Writing é a escrita com foco na pessoa usuária. Então, se a gente tem essas informações de que a pessoa usuária muitas vezes pode não compreender o que está escrito, nós temos que ter empatia e pensar como ajudá-las ao longo do nosso produto digital, porque a escrita do UX, a gente está falando aqui de produtos digitais, como chatbots, e-commerces, e aí tem outra questão, é o texto que guia a jornada dessa pessoa usuária ali no seu produto. Então é muito importante que o seu texto seja amigável, seja esclarecedor, para que a pessoa usuária não tenha dúvidas nenhuma do que fazer ao longo da jornada ali no produto. Então, a pessoa tem que entrar no seu produto, por exemplo, num chatbot, querendo a segunda via da fatura, e conseguir, ao final, realizar isso da melhor forma possível, sem dúvidas e sem se atrapalhar. Para isso, a gente usa também algumas diretrizes, algumas boas práticas, na verdade, como escolher as informações mais importantes para a minha pessoa usuária naquele ponto da jornada, organizar essas informações com frases curtas, com palavras as mais conhecidas possível, para que a pessoa obtenha êxito ali na sua jornada. É o texto que vai praticamente pegar na mão desse usuário e conduzir durante toda a jornada. E então, Priscila, eu tenho uma pergunta para você, Priscila. O X-Writing e linguagem simples, o que tem em comum? Bom, a gente pode considerar, né, que como a gente está falando de jornadas aí na área de UX, a gente trabalha com a criação ou aperfeiçoamento de narrativas. E que narrativas, pensando no UX Writing? A narrativa da jornada, a narrativa do produto, a narrativa do que a pessoa usuária vai realizar ali dentro desse produto. E aí a gente precisa acompanhar do início ao fim da jornada de criação e a jornada do usuário. E a linguagem simples, como é que ela tem em comum? A linguagem simples, a gente trabalha com a narrativa na perspectiva da informação. A informação que vai chegar à pessoa cidadã, e ela precisa ali ter uma informação clara. E também é construída por meio de uma narrativa. E então, Rogers, qual é o principal propósito do UX Writing e da linguagem simples?
Bem simples, Priscila. Fazer sentido e fazer sentir a comunicação. A comunicação precisa fazer sentido para as pessoas usuárias, que a partir da comunicação recebida, executa alguma ação ou toma alguma decisão. E, principalmente, não depender de um terceiro. Na próxima tela, nós elaboramos. Aliás, eu vou voltar um pouco antes. Eu trouxe aqui para vocês um texto que eu criei mostrando um pouco dessa animação, desse conteúdo que eu e Priscila estamos trazendo para vocês. O X-Write e linguagem simples são afluentes de rios diferentes, que desaguam num mar revoltoso. A partir do ponto de junção, trazem calmaria aos navegantes. E, no caso, os navegantes são os usuários. Isso mesmo. E aí nós preparamos aqui uma tabela comparativa, né? Na verdade, colocando lado a lado linguagem simples e UX Writing. E dividimos em 3 áreas: cognição, consistência e conversa. E aí, Rogers, conta um pouquinho para a gente da cognição. Vou trazer alguns tópicos e dividir com vocês. Frases curtas. Na construção de frases, é fundamental que as duas áreas utilizem poucas e necessárias palavras. Na linguagem simples, encontramos uma orientação: utilizar entre 15 e 20 palavras. Vou falar agora de palavras conhecidas. Devemos utilizar as palavras conhecidas dos usuários. Um exemplo é evitar o regionalismo. Estou utilizando o termo palavras comuns no caso das diretrizes do X-Write e palavras familiares para a linguagem simples, pois encontramos uma diferença no patrocinador do conteúdo. O X-Write, muitas vezes, precisa seguir alguns termos relativos ao negócio, normalmente documentado no glossário de termos. Na linguagem simples, a utilização da palavra conhecida ao usuário é preponderante. Falar agora sobre avaliação do micromomento. Essa diretriz diz respeito ao design conversacional, onde o bot escolhe as melhores palavras com base no micromomento da narrativa e sentimento da pessoa. Outro item bem interessante: esforço cognitivo e processamento mental. Normalmente, o X traz o termo diminuir o esforço cognitivo e a linguagem simples o termo custo de processamento mental. Esse esforço cognitivo e esse custo de processamento estão relacionados à síntese da informação. Na escrita, devemos ser claros, objetivos, assertivos, para que a pessoa usuária entenda de imediato a comunicação. Resumindo, foco no que realmente é importante, sem exagero de informações. O número maior de elementos demanda carga cognitiva para leitura e interpretação, influenciando o processo interativo. Uma outra questão é priorizar o reconhecimento em vez da recordação. Para isso, minimizar a carga de memória, utilizando pela pessoa usuária no processo interativo. Vamos entrar um pouco no campo da pesquisa. O mundo do X é conhecido pelas diversas pesquisas ao usuário: teste de usabilidade, avaliação de heurística, grupo foco, dados estatísticos, etc. Na linguagem simples também é aplicado pesquisa, porém numa escala menor. O X-Write, ele conta normalmente com uma equipe, com o profissional, o X-Research e o curador. Aliás, curadoria é uma área sensacional, fascinante. Procura respeitar também o tempo corrido das pessoas.
As pessoas tendem a escrever como se o mundo estivesse carente de material de leitura, precisando desesperadamente de um texto longo para decifrar. Ninguém tem tempo para perder decifrando textos desnecessariamente prolixos. Resumindo, quando eu escrevo, preciso considerar que o meu leitor não tem todo o tempo que eu imagino. E uma outra questão que eu vou trazer para vocês é no caso do chatbot, onde tem as conexões com os canais. Cada canal possui características próprias e tem uma constante mudança. A escrita em alguns recursos, como botões, imagens, varia de acordo com o canal. Esse estudo e acompanhamento dessas características normalmente é uma função do X-Writer. Priscila, agora é com você. O que você tem para falar sobre consistência? Bom, primeiro de tudo, como a gente está falando em X-Writing, escrever para produtos, estamos também falando em escrever para marcas. E, geralmente, essas marcas, né, têm aí tendem a ter, né, não todas têm, a sua voz e tons específicos em determinados tipos de comunicação. E o que isso tem a ver com consistência? A gente precisa manter o mesmo estilo de linguagem em todos os pontos de comunicação da marca com a pessoa usuária. Então, para isso, é preciso haver uma padronização de termos, inclusive. Por exemplo, se a marca costuma escrever no seu site, nos seus logotipos, nas suas logomarcas, o seu nome todo em letras com caixa baixa, a gente tem que respeitar esse padrão em todos os pontos de comunicação em que para qual a gente for escrever. Para chatbots, para botões de interfaces, de sites, e-commerces, enfim. Então, a padronização é importante. E na linguagem simples, isso também por quê, né? Para que o leitor não estranhe aquela forma, aquela palavra. E por quê? Vai começar a pensar, por que está diferente? Será que tem um significado diferente aqui e lá? Então, isso é fundamental para a consistência. Outra questão é abordar, né, o próprio negócio, no caso do X-Writing. Você tem que entender ali o que é importante para aquele usuário em determinado ponto da jornada. Então, é nesse momento que a gente junta a utilidade do negócio com o foco no usuário. Então, a gente tem que entender, por exemplo, a pessoa usuária está querendo tirar a segunda via do cartão. O que do meu negócio eu posso utilizar no meu texto objetivamente para colaborar com a jornada dessa pessoa. Então, é um pensamento racional que a gente precisa ter e levar em consideração na escrita, com foco na pessoa usuária. A gente também tem a mesma dinâmica para a linguagem simples. Tendo em vista que a linguagem simples, ela ajuda as pessoas cidadãs a realizar tarefas. Por exemplo, entrar com pedido no INSS para aposentadoria. Então, é um texto que vai dar a essa pessoa as instruções. Então, é preciso considerar a pessoa cidadã ali, esse usuário também desse produto governamental, e entender o que é mais importante e útil para ele de informação. A gente também, sobretudo em relação a marcas, a gente precisa no UX Writing manter a consistência do ponto de vista. Isso ajuda a dar confiabilidade para a voz daquela marca. E, para o lado da linguagem simples, a gente tem aí o uso de uma das máximas de Grice, que é dizer sempre a verdade. Então, temos sempre que informar a pessoa cidadã com fatos verdadeiros. Até porque isso pode custar vidas. Imagina aí se você dá uma informação mentirosa para uma pessoa que está em um hospital, que está na fila do INSS. Então, fatos verdadeiros. E a gente também tem, para contribuir ainda mais com essa escrita, a questão dos testes. A gente faz testes de usabilidade para encontrar com a pessoa usuária as melhores palavras, os melhores termos para usar ali no nosso percurso, na jornada da pessoa usuária. E sobre conversa, Rogers, o que você traz para a gente? Vamos lá. Eu vou focar mais na hierarquia da informação. A linguagem simples herda essa diretriz da estrutura da informação
utilizada pelos profissionais de comunicação para elaborar as notícias. As informações essenciais e mais importantes devem aparecer primeiro. Depois aparecem as informações complementares e auxiliares. O X e linguagem simples priorizam a necessidade do usuário na arquitetura da informação. Uma diferença é que o X-Write normalmente conta com outros profissionais, chamado o X-Research, na hora de desenvolver essa hierarquia da informação. A linguagem simples traz a técnica de responder 4 perguntas: o que, onde, por quê, quando e como. Priscila, sobre conversa ainda, o que você tem para dividir conosco? Bom, eu quero chamar a atenção ao que eu já até mencionei, né? É que para o UX-Writing a gente tem que redigir com foco na jornada. E para a linguagem simples é redigir com foco na tarefa que a pessoa vai executar. Isso é fundamental aqui para a nossa conversa. E também a organização das informações. Nós precisamos organizar essas informações de forma colaborativa, para que a pessoa que está lendo se interesse. Então, escrever blocos de textos não colabora. Usar termos discriminatórios também não é algo aceitável na escrita para interface. A gente está querendo inserir pessoas, trazer as pessoas para a interface. Então, precisamos usar linguagem inclusiva, respeitosa e amigável. E isso tanto para conversas em linguagem simples, como para o UX-Writing. E o que a gente tem agora, Rogers? Exemplos. Vamos trazer um caso na prática. Nesse caso aqui, estou trazendo a assistente virtual dos Correios, onde ela tem um item de boas-vindas, um texto de Covid e o menu. Vamos focar agora no texto do Covid. Observamos nesse texto do Covid que não prioriza frases curtas, possui mais de 50 palavras. O assistente virtual, no início da comunicação, já apresenta a disponibilidade de um atendente humano. Usuários podem subentender que o atendente humano não vai resolver sua demanda. O atendente bot não vai atender sua demanda. A Carol é a persona do canal. O texto convite não é uma narrativa dela. E você, Priscila, o que tem para trazer de conteúdo nesse exemplo? Quero chamar a atenção aqui nesse exemplo para a forma de organização desse texto, que está um bloco, um parágrafo só, denso ali de informações, pouco atraente para o leitor. Então, uma forma de organizar seria trazer aí organização em tópicos, pular ali linhas, deixar linhas em branco para poder ficar melhor a leitura. Outra questão também é, que eu acabei de mencionar ali com vocês, a informação mais importante para o usuário. Quando a gente observa esse texto, a gente vê que a informação mais importante, mais útil, está lá para o final. Então, a gente vê que não está colaborativo nesse sentido. E também a própria organização do negócio. Será que é interessante para os Correios que as pessoas usuárias entendam logo de início do atendimento que é melhor elas irem lá conversar com as pessoas atendentes humanas? Não seria melhor ficarem ali no bot? Então, alguns pontos para a gente refletir sobre isso. E uma solução seria, para começar, levar essa informação para o final, lá na hora do transbordo. E então, Rogers, o que mais a gente tem ainda? A gente traz aqui uma opção de reescrita. Pode ser desenvolvida outras. A gente desenvolveu uma básica. Transformamos o texto em 3 frases, a primeira com 17 palavras, a segunda com 13 palavras e a terceira com 8 palavras. Você tem algum comentário dessa parte? Só para ver novamente, né, foco na organização visual do texto. Aqui a gente já propõe pelo menos uma divisão ali entre as frases, para que fique mais visual para a pessoa usuária ou para a pessoa cidadã, enfim, levando em conta a linguagem simples e o UX-Writing. Fantástico.
Priscila. Então, o que a gente conta agora para essas pessoas que estão nos assistindo, Rogers? Temos, de certa forma, uma surpresa. Eu e a Priscila desenvolvemos um e-book para esse conteúdo, para vocês terem oportunidade de ter acesso ao que foi apresentado e muito outras questões. Então, esse e-book você pode acessar por esse QR Code ou por esse link, bit.ly Linguagem Simples 2021. Já estamos finalizando a nossa apresentação. Deixamos aqui também o LinkedIn da Priscila, o meu, e estamos disponíveis para um bate-papo fora aqui dessa palestras. Isso mesmo, e se você tiver alguma dúvida, também pode encaminhar para este e-mail, olá@botsbrasil.com.br, que a turma da Bots manda para a gente e a gente responde dúvida por dúvida. Muito obrigada pela companhia. É um prazer. É um prazer dividir esse conteúdo com vocês. Adorei ter esse momento com você, Priscila. Também. Vamos fazer mais. Sim.